Irmãos, irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com o seu carinho, com o seu amor e com a sua paz. No século XVII, destacou-se na França a figura ímpar do rei, do monarca, Luís XIV, que consagrou na França o regime absolutista, que está tipificado, sobretudo, na configuração e na identificação do rei com o Estado que governa e dirige. Luís XIV teria afirmado: o Estado sou eu, identificando a sua pessoa, o seu desejo, a sua vontade, a pessoa e aos desejos do Estado e do povo de uma forma geral. Como havia tornado a França um país forte, economicamente sólido e poderoso, passou também a patrocinar a literatura, as artes, a arquitetura. Deslocou a sede do governo de Paris para Versalhes, onde construiu um fabuloso palácio, onde a Europa nunca vira antes reunida tanto luxo, tanto poder, tanto fausto, tanta opulência. Uma das pessoas que indiretamente fora agraciada pelos favores de Luís XIV foi La Fontaine, um escritor fabuloso que se consagrou ao publicar uma série de fábulas em versos, inculcando nas mesmas um sentido moral, um sentido de renovação, um sentido de correção. E essas fábulas serviram para celebrizá-lo como um dos mais brilhantes escritores de todo o planeta e de todos os tempos. Uma das fábulas que ele escreveu é certamente conhecida pela maioria, que é intitulada A Raposa e as Uvas. E nesta fábula, com grande lucidez e penetração do espírito humano, La Fontaine conta que havia uma raposa que estava faminta, estava com muita fome e havia saído logo pela manhã à caça de algo para comer. Depois de correr por vastos campos, ela encontra numa fazenda um grande parreiral, com uvas maduras, apetitosas, e ela se pôs a tentar alcançar as uvas, e fez repetidos esforços na tentativa de conseguir alcançá-las, e pulava repetidamente, mas sem lograr tocá-las. E dominando-a, surgiu um novo sentimento além da fome. O sentimento da frustração, do fracasso, posto que ela estava faminta, tinha diante de si o objeto da sua cobiça que lhe saciaria a fome, mas a sua capacidade de pular não era suficiente para atingir as uvas em função do parreiral ser bem elevado. Então ela cansou, desistiu, olhou para as uvas novamente e disse: estão verdes, por certo estão azedas e duras, só servem para os cachorros. E seguiu adiante. Encerra-se a fábula de La Fontaine. La Fontaine era dotado de uma percepção bastante sensível e acurada
da alma humana, das questões do nosso psiquismo, dos conteúdos profundos da nossa mente. Esta fábula, como muitas outras, ilustra uma série de fatos que estão presentes em nossa intimidade e em nosso dia a dia e que muitas vezes conscientemente nos passam desapercebidos, não nos damos conta. Né? Nesta fábula está presente uma prática que é muito corriqueira em nosso cotidiano e que um dos maiores estudiosos do psiquismo, da mente e do comportamento humano, Sigmund Freud, e mais tarde a sua filha, Anna Freud, chamaram de racionalização. O que a raposa fizera ante as uvas fora o que Freud e a sua filha Anna Freud denominaram de racionalização. A raposa encontrava-se desejosa de alcançar as uvas que estavam maduras e apetitosas. Como seus esforços foram baldados, foram em vão, não conseguira alcançá-las, mas não conseguindo conviver com a sensação de fracasso, de ruína, de frustração, e não querendo reconhecer a realidade, a sua mente encontrou uma forma de alcançar uma explicação satisfatória, logicamente aceitável para ela, moralmente aceitável para ela, dizendo que não valia a pena o seu esforço, porque aquelas uvas não estavam maduras, elas estavam verdes, provavelmente azedas e duras. Então a raposa, frente à realidade que ela não conseguiu encarar conscientemente, fez com que o seu sistema mental encontrasse uma explicação alternativa, falsa, ilusória, para justificar para si mesma o seu fracasso e a sua frustração frente ao seu tentame. A racionalização é um dos mecanismos de defesa do ego, da nossa personalidade, do nosso eu. É uma espécie de fuga da realidade, do mundo real, do mundo das dificuldades que nós vivenciamos e enfrentamos no nosso dia a dia. Muitas vezes, inconscientemente, o nosso ego, para fugir de uma situação em que beiramos a frustração, a decepção, o medo, o receio, a desconfiança, nós racionalizamos. Nós criamos inconscientemente uma história, uma explicação, uma desculpa falsa, ilusória, para justificar uma sensação, um pensamento, uma atitude, uma conduta, um comportamento. Quantas pessoas, ao repreender outra, afirmam: estou te dizendo isso para o teu próprio bem. Mas, na verdade, dentro dela, a postura interna é outra. Estou te dizendo isso porque tu merece ouvir. Não gostei do que você fez, foi errado, você está precisando ser advertido. Então, frente a outra pessoa, uma postura de afabilidade ou de moralidade superior, mas, na verdade, internamente, é uma atitude de desforra, é uma atitude de incúria. Então, nosso psiquismo busca
o que Freud e sua filha chamaram de mecanismos de defesa, para acomodar a nossa mente com a realidade exterior, uma série de subterfúgios para que nos sintamos bem, nos sintamos em paz, não nos sintamos acusados pela nossa consciência. Mas, na verdade, são medidas paliativas que não solucionam problema algum e que não fazem com que a frustração desapareça, não fazem com que o medo suma, não fazem com que o conflito interno que pressionou, que fez com que ativasse os nossos mecanismos de defesa, se resolvesse, fazendo com que, oportunamente, volte a emergir e manifestar-se em nosso comportamento, em nossa conduta, em nossas atitudes, novamente, até ser eliminado enquanto conteúdo do nosso íntimo, da nossa mente, da nossa psique. Então, muitas vezes nos comportamos como a raposa da fábula de La Fontaine, não conseguindo estruturar em nossa vida, em nossa visão da vida, aquilo que nos acontece, aquilo que nos ocorre. E buscamos, então, os mecanismos de defesa ou de fuga, por ser a alternativa mais fácil, talvez mais viável em nossa situação psicológica, para encarar os problemas, as dificuldades, os conflitos aos quais somos chamados a enfrentar de frente, mas que muitas vezes não conseguimos. Temos aí, desde o século XIX, a presença da doutrina dos espíritos, que se nos apresenta como uma proposta libertadora para a nossa existência, para o nosso ser espiritual, para a nossa mente. Muitas pessoas, para conseguirem escapar aos seus conflitos, às suas dificuldades interiores, buscam sabiamente o concurso psicológico ou psicoterapêutico na tentativa de poderem lidar melhor consigo mesmas e com os multifários problemas que enfrentam, mas se sentem impotentes para solucionar ou para resolver. O Espiritismo, ao apresentar uma nova visão de nós mesmos, da vida, da nossa realidade existencial, do universo como um todo, nos convida, por nós mesmos, a começarmos o trabalho de libertação dos conteúdos negativos que estão presentes em nossa mente, em nosso eu, em nosso ser espiritual e que precisam ser trabalhados, precisam ser modificados, precisam ser extirpados, retirados da nossa vida psíquica para que possamos ter mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio, mais bem-estar, mais felicidade em nossa existência. Então, os princípios que o Espiritismo nos traz precisam ser cada vez mais lidos, assimilados, apreendidos para, por conseguinte, poderem ser aplicados no contexto da nossa própria existência, no contexto da nossa vida pessoal, no contexto da nossa realidade pessoal. Cada um de nós é um ser único, inigualável, incomparável. Não existe ninguém no universo inteiro que seja como nós somos,
portanto, os parâmetros convencionais que nos são impostos pela sociedade desde o berço até o momento da vida psicológica em que cada um se encontra, nem sempre são dotados de validade para nós enquanto indivíduos. Posto que o que pode ser bom para um, talvez não seja bom para outro. E esta carga de valores convencionais que pesa sobre os indivíduos, muitas vezes é fator de perturbação e de desequilíbrio, e intensifica o seu comportamento de fugir da realidade, ao invés de encará-la de frente, sem a utilização de nenhum subterfúgio, de nenhum mecanismo de defesa, como o da racionalização. Usar a inteligência para inventar uma história, uma explicação que nos satisfaça interiormente, mas que seja uma história, uma explicação falsa, ilusória, e que somente oculte, esconda a realidade, vele a realidade, ao invés de desterrá-la e fazer com que a enfoquemos, com que a vejamos de frente e a encaremos de frente também, para podermos lidar com ela. Então, o Espiritismo, através dos seus princípios que nós precisamos aprender, assimilar, para poder praticar, aplicar, vivenciar em nossa realidade particular, daí a necessidade de aprendê-los efetivamente, e a aprendizagem efetiva não é o mesmo que a aprendizagem cognitiva ou decorativa, em que lemos um livro várias vezes, pegamos o livro dos Espíritos e o lemos diariamente, fazemos todos os dias o Evangelho no lar, abrindo ao acaso e buscando ali a diretriz para nos guiar na nossa existência. Já sabemos quase que de cor a disposição dos seus capítulos, o conteúdo da maioria deles, mas se, em contrapartida, não pegamos todo esse conhecimento, todas essas informações que nós assimilamos cognitivamente, que nós aprendemos e aplicarmos na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, este conhecimento, estas informações, encontram-se invalidados para a nossa vida, se nós não o utilizamos. Se nós não o assimilamos de fato, se nós não o introjetamos para conseguir, no momento oportuno, pegar aquelas informações, aqueles conhecimentos e utilizá-los para contornarmos uma situação difícil, para termos uma postura de sabedoria e de altruísmo no enfrentamento familiar ou no trabalho, para conseguirmos nos comportar exemplarmente no momento em que temos que dar o testemunho das virtudes que acreditamos já possuir, que acreditamos já ter dentro da gente, mas que muitas vezes não temos, acreditamos tê-las, mas não a possuímos de fato, possuímos apenas o seu verniz, a sua cor. Mas, quando se faz necessário demonstrar aquela virtude, nós descobrimos que, na verdade, não a possuímos, não a temos. Então, apenas nos iludíamos, apenas nos auto-enganávamos. Daí a necessidade de, ao termos contato com o Espiritismo e ao participarmos de reuniões como esta, para refletirmos sobre
os postulados, o conjunto dos ensinamentos que o Espiritismo nos apresenta, na expectativa, no desejo de conseguir interiorizá-los, introjetá-los para, posteriormente, aplicá-los, utilizá-los a serviço do nosso crescimento, do nosso bem-estar, da nossa espiritualização, da nossa paz, da paz daqueles com que convivem conosco, nós precisamos, né, nos servirmos de momentos como esses justamente como reforços repetitivos para acentuarmos o nosso processo reflexivo e o nosso processo de aprendizagem do Espiritismo, que sempre funcionará nesta via dupla, na via da assimilação dos seus princípios e na via da aplicação dos mesmos em nosso contexto pessoal, em nossa realidade pessoal. Então, se o Espiritismo nos fala da existência de Deus, nos apresenta uma série de argumentos a favor da sua existência, e não só os dogmas que a maioria das religiões apresentam, se nos fala que Deus é bom, é sábio, é justo, se nos fala que Deus nos ama, que Deus quer o nosso bem, que quer o nosso sucesso, que quer a nossa felicidade, se o Espiritismo nos fala que nós somos um ser espiritual, que nós somos um ser que já existia antes da existência deste corpo, que nós somos um ser que existe independentemente deste corpo, que nós somos um ser que continuará a existir depois que este corpo não existir mais. Se o Espiritismo nos fala que a morte não existe, pelo menos da forma como nós a entendemos, se o Espiritismo nos fala que a morte é uma simples transição, uma mudança de morada, de uma morada mais grosseira que esta na qual nós nos encontramos, para uma morada mais sutil, mais diáfana, que são as múltiplas dimensões espirituais, ou para as quais a consciência se transfere depois da morte, carregando consigo toda a sua bagagem, todas as suas características, as suas lembranças, as suas emoções, aquilo que ela é. Se o Espiritismo nos fala que nós estamos cercados pelos nossos entes queridos, os nossos familiares que já desencarnaram, que já nos antecederam na grande viagem e que nos seguem de perto na condição evolutiva em que se encontram, nos favorecendo se estão em equilíbrio, auxiliando-nos na solução dos nossos problemas, e muitos deles, por inconsciência, mesmo querendo nos ajudar, nos atrapalham, por estarem desequilibrados, por não terem conseguido resolver as suas questões pessoais, os seus dramas íntimos, e seguem a nos acompanhar muitas vezes, sendo causa de obsessões individuais e familiares no seio do lar, causando desequilíbrio e perturbação. O Espiritismo nos fala que estamos cercados por espíritos que conhecemos e que não conhecemos, mas que se acercam de nós pelos laços da sintonia e da afinidade, por sentirem-se atraídos por aquilo que nós somos e por aquilo que refletimos de nós para o resto do universo, através dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos que falam para a vida, que falam para o sem fim, aquilo que nós somos. A nossa intimidade, a nossa essência, sem ocultação nenhuma, sem farsa nenhuma, sem ilusão nenhuma.
Então, se o Espiritismo nos fala que esta, igualmente, não é a primeira vez que nós estamos aqui, que nós já estivemos aqui por inúmeras vezes, centenas de milhares de vezes, aprendendo experiências contínuas, nas quais caímos, levantamos e continuamos a caminhar. Se o Espiritismo, portanto, nos fala das múltiplas existências, da pluralidade de vidas, do processo da reencarnação, se o Espiritismo nos fala da grandeza universal, dos inúmeros mundos que existem no cosmos e que servem de habitação para espíritos em diferentes faixas evolutivas, alguns deles que se encontram na mesma faixa consciencial que a nossa, outros mais primitivos, menos evoluídos do que nós, outros que já atingiram a glória, que já atingiram a magnificência, que já atingiram todas as conquistas intelecto-morais, e alguns desses planos em íntima relação e ligação com o nosso plano existencial, de onde promanam na atualidade, segundo revelam os espíritos superiores, desde a década de 80, uma série de entidades redimidas, que já realizaram em si o trabalho que nós arduamente temos realizado, o trabalho da nossa renovação, o trabalho do nosso melhoramento, e que não possui nenhuma ligação kármica com o nosso planeta e que estão desde a década de 80, vindo desses sistemas planetários mais avançados, mais evoluídos do que o nosso, encarnar no seio das nossas famílias, a fim de contribuir de forma sutil, gradual e paulatina para o processo de transformação individual e coletiva da realidade planetária. Serão, desde já e mais no futuro, os arautos, os paladinos, os defensores de um novo modo existencial. O modo existencial mais voltado para as coisas espirituais, que terá mais preocupação com a terra que habitamos, que terá uma nova consciência ecológica, que terá um novo jeito de existir, de viver, de se comportar e, sobretudo, de se relacionar com os demais. Um jeito mais profundo e mais amoroso de viver e de ser feliz na face da terra. Então, se o Espiritismo nos traz esse conjunto de lições que outras doutrinas não nos trazem, não nos apresentam, nós precisamos não apenas nos apropriarmos intelectual, cognitivamente, destes informes, dessas lições, destes princípios, o que é coisa fácil de fazer. Qualquer um, independente do seu grau de instrução, em querendo, em desejando, consegue apropriar-se, assimilar os princípios que a doutrina espírita apresenta, porque é uma doutrina muito simples, mas sem ser simplista, porque a sua proposta é dotada de profundidade e de uma mensagem, como dissemos no início, cujo conteúdo é altamente libertador para cada um de nós e principalmente para a humanidade como um todo. Então, esta é a tarefa mais fácil que nos cabe enquanto espíritas, assimilar intelectualmente a doutrina, para conseguirmos, esse é o primeiro passo, para conseguirmos dar o passo seguinte, que é o mais difícil, que é aquele passo no qual temos esbarrado, o qual não temos conseguido dar, né? Não só nesta vida, mas em muitas outras vidas, e que é causa do nosso estacionamento, em muitas vezes, que é o passo da nossa transformação pessoal, que é o passo da aplicação destes princípios em nosso dia a dia.
Não adianta nós sabermos da existência de Deus, da sua preocupação conosco, do seu trabalho incessante pelo nosso bem. Não adianta nós sabermos que somos espíritos imortais e reencarnantes. Não adianta sabermos que estamos cercados de espíritos bons e maus que interferem em nosso dia a dia e nossa vida mental. Não adianta sabermos que existem centenas de milhares de mundos espalhados pelo cosmos, onde vibra a vida consciente, a vida inteligente, e onde existem seres muito mais avançados do que nós e que se interessam também pelo nosso bem e que nos visitam frequentemente, que interferem nos processos históricos do nosso planeta. Não adianta sabermos de nada disso se nós não conseguimos ter autodomínio para controlar a nossa irritação, a nossa bile, a nossa raiva, o nosso ódio. Se nós não conseguimos perdoar, nem que seja uma leve ofensa, se nós não conseguimos relevar em nossa vida doméstica, em nossa vida familiar, em nossa vida social, pequenos deslizes, pequenas falhas dos nossos semelhantes, como a mensagem que foi lida inicialmente nos fez refletir, trazendo à baila um dos mais importantes ensinos do Mestre Jesus: não julgueis para não serdes julgados. Como a mensagem nos sugeria, nos colocarmos no lugar do outro quando recriminamos. Nós quase nunca fazemos isso, porque é mais fácil o mecanismo de defesa da crítica para a autoproteção. É mais fácil atacar, apontar os erros do outro do que apontar, identificar os erros que nos são próprios, os erros que nos singularizam, os erros que nos caracterizam. Sempre se fala que quando apontamos para alguém, os demais dedos estão apontados para nós mesmos, né? E isso é uma realidade, né? Quando nós identificamos no outro algo que nós condenamos, é porque nos identificamos com o objeto da nossa condenação. É porque, provavelmente, o conteúdo que nos incomoda e que está presente no outro está também presente em nós, mas nós não queremos ver. E é por isso que dentro de casa, a vida a dois, a vida conjugal, a vida familiar é tão difícil, é tão desafiadora, porque nós somos peritos em enxergar os erros que o outro faz, que o outro comete. Mas nós não conseguimos enxergar os erros que nós cometemos. Nós conseguimos ver no outro o que não está bom, mas somos cegos para o que não está bom na gente. Então nós precisamos nos servir dos conteúdos e das lições que o Espiritismo nos traz para transformarmos a nossa vida, o nosso viver, o nosso comportamento, a nossa conduta, os nossos relacionamentos, porque do contrário, a nossa vida carecerá de sentido, carecerá de profundidade, carecerá de verdade. E é duro reconhecer, mas muitos de nós vivem sob um espesso véu das ilusões, em que conscientemente ou inconscientemente nos auto-enganamos, nos auto-iludimos, não enfocando de frente, diretamente, aquilo que nós somos.
aquilo que está bom em nós e aquilo que não está bom em nós. Aquilo que pode ficar do jeito que está, mas aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser transformado. Samson foi um dos primeiros espíritas da história. O espiritismo surge a partir do momento que Allan Kardec publica pela primeira vez o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Antes desta data não existia o espiritismo. Existiam as crenças espíritas, os fenômenos espíritas, as ideias espíritas e por aí vai. Mas o espiritismo não existia, porque o espiritismo é um sistema de pensamento rigidamente organizado em padrões lógicos e racionais, diferente das crenças, das manifestações espíritas, que são de todos os tempos e lugares. O espiritismo é produto do labor intelectual de Allan Kardec. Então o espiritismo surge no início da segunda metade do século XIX. E um dos primeiros espíritas foi o senhor Samson, que morava em Paris e que era um dos discípulos de Allan Kardec. Era frequentador, inclusive, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que pode talvez ser apontada como o primeiro centro espírita da história. E, como ele tinha idade avançada, ele acabou desencarnando. Mas foi alguém que se serviu dos conhecimentos espirituais que absorveu para transformar a sua existência e viver de acordo com eles. Posto que, assim que desencarnou, já passou a integrar o conjunto de espíritos que cercava Allan Kardec e que atuou no processo da codificação espírita, passando a manifestar-se com muita frequência nas sessões mediúnicas realizadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final de muitos capítulos, quase todos, existe uma parte intitulada Instruções dos Espíritos, onde Allan Kardec fez uma seleta de comunicações mediúnicas para complementar os estudos evangélicos. Então, no final de cada capítulo, onde Allan Kardec analisa sob a ótica espírita os ensinamentos de Jesus, ele colocou alguma comunicação do mundo espiritual para reforçar o centro da mensagem que está presente em cada capítulo. E num desses capítulos, ele colocou uma mensagem do senhor Samson, já desencarnado, que ele escreveu através de um médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E que nós vamos tomar a liberdade de ler um pequeno excerto, um pequeno trecho dessa mensagem. Essa mensagem data de 1853. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Então Samson nos chama a atenção para o fato de que tudo está certo na nossa vida do jeito que está. Nós só precisamos encarar de frente tudo aquilo que nos acontece, sem escamoteios, sem mecanismos de defesa, como da racionalização, sem fazer como a raposa frente à impossibilidade de alcançar as uvas da fábula de La Fontaine. Nós precisamos adquirir a consciência de que a nossa vida e tudo o que se dá nela está correto, do jeito que se dá, está certo, do jeito que está.
é a razão divina secundando e orientando a nossa existência, a fim de que evoluamos, a fim de que aprendemos com cada acontecimento, com cada situação, com cada experiência positiva ou negativa, boa ou má, que nos sucede. Mesmo ante as circunstâncias mais acerbas, mais dolorosas, mais angustiantes, em que nos acabrunhamos, em que nos apequenamos, em que nos desesperamos, nós precisamos ter consciência de que aquilo que se nos acontece está certo. Como tudo está certo na vida, no universo, e que acontece para nós, não em vão, mas com uma finalidade precisa, que nós precisamos descobrir qual é, investigando as razões que estão por detrás daquele acontecimento, daquela situação, descobrindo qual é a mensagem que Deus, qual é a mensagem que a vida, qual é a mensagem que os nossos amigos espirituais desejam que nós assimilemos, desejam que nós tomemos conhecimento para melhorar a nossa existência, para melhorar o quadro geral da nossa vida. Então, o Espiritismo, ao nos trazer esses ensinamentos positivos, instrutivos, consoladores, ao mesmo tempo que libertadores, nos convida a compreender a vida de forma diferente, ajustando aos nossos olhos as lentes do otimismo, do altruísmo, da positividade, vendo em tudo e em todos a resposta ou a mensagem de Deus para nós. Em outras culturas, existe uma compreensão diferente da divindade, em que se percebe Deus presente em tudo que se dá, em tudo que ocorre. E nós, em função do processo histórico que nós sofremos desde o século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial, com a Revolução Tecnológica, com a Revolução Científica, com a Revolução Sociológica, com a Revolução Política, nos afastamos desse modo de ver a vida que ainda está presente em algumas culturas que nós reputamos como sendo mais primitivas, inferiores à nossa, né? Mas que nós precisaríamos resgatar, enxergando Deus no outro, enxergando Deus nas situações que nos acontecem, enxergando Deus em tudo que se nos dá. Se nós fizéssemos assim, não teríamos mais tantos desentendimentos, não teríamos mais tantas dores em nossas existências, não colheríamos tantos cardos, pedregulhos e espinhos ao caminharmos em nossa estrada, não enfrentaríamos tantas dificuldades, problemas e dramas conforme enfrentamos, não teríamos o nosso lar, muitas vezes, abalado pelo que se dá em sua intimidade e diante da nossa impotência, da nossa incapacidade de solucionar os problemas que lá ocorrem. Simplesmente, se mudássemos a nossa visão das coisas e compreendêssemos que Deus está presente em nós, em nossa vida material e em nossa vida espiritual, e que, portanto, tudo tem a sua razão de ser. Tudo está correto e tudo conspira, mesmo que não pareça, para o nosso bem, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Muitas vezes uma doença, uma enfermidade de difícil lida, de difícil trato, conspira para a nossa saúde mais profunda, para a nossa saúde interior. E para estas coisas é que nós devemos atentar,
devemos voltar a nossa atenção. Agradecemos, sem mais delongas, a generosa atenção de todos, a paciência em nos ouvir, e pedimos a Jesus, o nosso bom mestre, o nosso bom amigo, que esteja sempre em nosso lado, dando a sua mão, a nossa, e seguindo conosco pelo caminho de dores e de dificuldades, de provações e de expiações, em que cada um de nós segue e prossegue, caindo, mas voltando a levantar, sem nunca desistir, sem nunca desanimar, avançando com Ele na direção da paz que nós buscamos, dos sonhos que nós sonhamos, dos nossos desejos mais profundos que nós desde há muito anelamos, na conquista definitiva do amor, da ventura, da felicidade. Que Jesus possa nos abençoar. Pode ser. Não precisa? Quer falar? Pode ser. Tomando só mais um minutinho da atenção de todos, nós gostaríamos de divulgar uma editora espírita que nós estamos consolidando, que se chama Caminho Espírita. Ela já tem um site, ela não existe fisicamente, ela só existe virtualmente, é www.caminhoespírita.com.br. Jogando lá no Google Caminho Espírita, uma das páginas que vai abrir, certamente é dela. Onde ali está posto, os objetivos dessa editora, que é contribuir com a difusão do Espiritismo. Por enquanto, é uma editora que tem livros apenas de um autor, que sou eu, só tenho os meus livros por enquanto. Mas essa editora está aberta para publicar livros de outros autores espíritas locais ou não, que desejam contribuir para a difusão do Espiritismo. Desde o ano passado, nós começamos a tornar públicos alguns livros que nós temos publicados, e todo o dinheiro que nós conseguimos com estes livros, que não é muito, infelizmente, é completamente revertido para novas publicações, enquanto ainda não levamos adiante outros projetos que temos. Então, um dos livros que está lá, e que acho que tem aqui na livraria da casa, é este aqui, Ensinamentos para uma Vida Melhor. É um livro bem interessante, é um livro simples, mas um livro interessante, onde em 18 capítulos nós pensamos os principais ensinamentos do Espiritismo e de uma forma bem simples o apresentamos, complementados com citações evangélicas e com citações espíritas. Inclusive, a nossa fala de hoje foi inspirada num desses capítulos, que é o capítulo intitulado Tudo Está Certo. Embora a fala não tenha se prendido a ele, foi inspirada nele. E nós gravamos um CD com algumas mensagens, reflexões, orações, num estúdio aqui em Novo Hamburgo, que se chama Para Refletir, volume 1, que também está à disposição aqui nessa casa. Até brinquei com o Alexandre, que eu pensei que ia ter que renascer de novo para vir com uma voz um pouquinho melhor, mas no estúdio eles fazem um milagre, então a voz está bem agradável ali no CD. São mensagens que convidam à reflexão, ideais para utilizar no evangelho, no lar, numa reunião em família, para escutar no carro, para escutar na casa, para ouvir no computador, para ouvir antes de dormir. Convidam a refletir, a orar, a buscar Deus, a buscar as coisas espirituais. Então agradecemos mais uma vez a atenção e o interesse que desde já alguém possa ter por esta ideia, por este projeto da Caminho Espírita. Muito obrigado.